Droga, eu acho que eu vou ter que ficar aqui na biblioteca. Tá chovendo, bem forte. Foi o que eu falei, mas eu não ia ficar entediado já. Droga, era uma biblioteca. Então eu fui passando nas estantes tentando livro que eu me interessasse. E eu achei. A capa era estranha, mas como histórias antigas, sabe? Livros da Idade Média. Então, peguei pra ver. Poderia ser um livro antigo. Eu gostaria, porque eu gosto de coisas antigas. Então, fui lá, abri. Era interessante, encontrava a história de 4 heróis que salvariam o mundo da história. Achei bem divertido. Parecia uma história de um RPG, sabe? Mas na história dizia que cada herói usava uma arma específica e eram chamados de os 4 heróis cardeais. E baixo sobre isso. Bem, cada herói usava uma arma. O primeiro usava uma besta. Já o segundo usava uma katana. O terceiro usava uma armadura medieval. Pelo menos na história, dissera que não usava um capacete. E o quarto e último usava uma faca preta, tipo de CS, sabe? Fiquei meio espantado com isso. Pensava que não existia naquela época. E disse, veio um pensamento baixo. Com certeza o quarto herói deve ter sido muito zoado por causa disso. Uma faca? Eu nem sabia que essas facas existiam. Mas, bem, vamos ler um pouco sobre o tal herói da faca. E lá dizia: branco, branco. Não dizia nada sobre o quarto herói. Fiquei aflito por causa disso. E do nada, as folhas começaram a se mexer rapidamente. E uma luz verde brotou. Não me lembro nada sobre aquilo, mas somente que eu acordei no chão, em um lugar diferente, com, com outras 3 pessoas. Eu não fazia a mínima ideia de quem era. Fiquei muito assustado graças a isso. Eu não esperava. Eu estava basicamente em uma biblioteca. E agora estou num lugar estranho com outras pessoas. Não pensei que haveria algo mais estranho do que aquilo. Até que notei uma coisa. Eu estava segurando uma faca preta. Já eles, um estava com uma besta em mãos. O segundo estava com sua katana. E o terceiro com uma armadura. E até que eu percebi. A história tinha se tornado realidade. Mas não seria possível. Como eu entraria num mundo mágico onde era basicamente um RPG? Fiquei muito assustado com isso. Mas os outros 3 heróis, por assim dizer, levantaram. E também se perguntaram onde estávamos. Até que eu olhei ao redor e vi que era basicamente um castelo medieval, assim como dizia na história. Até que vimos pessoas ficando muito felizes por causa da nossa aparição. Então decidi perguntar a eles: "Aqui dor de cabeça. Onde que a gente tá aí, pessoas? Poderiam nos dizer?" Então eles nos explicaram que nós fomos convocar heróis e que eles pegavam heróis de outras dimensões. Eu fiquei meio aflito por causa disso. Mas, ok. E tínhamos que nos apresentar para o rei. Fomos em direção até lá. Então, o rei pediu para a gente apresentar. O grande herói da besta se chamava Matt. O da katana se chamava Ian. Enquanto estava preparado para escutar o nome do herói da armadura, ele cortou rapidamente. Então, eu disse: Ei, 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 ei! Bem, você esqueceu de perguntar os nossos nomes. Eu e o do herói do escudo. Então o rei se desculpou e perguntou os nossos nomes. O do herói da armadura era João. João. Eu fiquei meio espantado, é um nome bem brasileiro. Mas, ok, então decidi me apresentar. Mas antes disso, Ian e Matt falaram pra mim:
ser mais educado com o rei. E não ficar falando, ei, 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 ei. Então, me desculpei e decidi me apresentar de uma forma mais sofisticada. Ok, agora deixa eu me apresentar de forma assim. Meu nome é Léo. Pelo menos é o que a maioria das pessoas me dizem. Já que eu moro aqui no Canadá. Após esse fuzuê todo, ele disse que era para nós esperarmos que ia ter uma grande festa à noite para celebrar a vinda dos 4 heróis cardeais que iriam salvar o nosso mundo. E realmente parecia um RPG, cara. Tinha até tipo uma tela no meio onde a gente podia ver as coisas. Aí tava status, essas coisas. Level 1. Após a gente ficar conversando entre nós 4, a gente viu uma coisa muito engraçada. No mundo de Ian e Matt, já existia coisas parecidas com esse mundo alternativo. E eles disseram que nunca viram usuários de faca com grande nível. E nem caras com armadura como especialidade. Então ficamos mais vida que segue. À noite, ok, a gente ficou de boa. Graças a isso, a gente tinha bebidas alcoólicas, mas como sempre, mesmo a gente tendo 14 anos, eles deixariam a gente. Mas não, eu odeio essas coisas. João também não bebeu. Já a Ian e Matt encheram a cara. Foi muito estranho. Garotas vieram nos parabenizar por sermos, sei lá, o herói da faca e o herói da armadura. Bem, a gente ficou bem estranho, já que nós éramos tipo os odiados de lá, já que o rei tinha nos tratado com desprezo. Mas ok. Após essa festa, a gente só comeu e bebeu água. E fomos dormir. E para nossa infelicidade, só tinham 3 quartos. Então, a Ian e Matt com certeza não teriam a coragem de dividir quarto. Então, eu tive que dividir o quarto com o João. Ele era um cara legal, mas ele disse que ele não precisava mais dos óculos, porque isso era um RPG. E é verdade. E graças a isso ele tirou os óculos. Bem, percebemos que a gente não poderia, tirar nossas armas. Ou seja, se jogássemos elas longe, elas voltariam. Mas pelo menos eu poderia deixar a minha faca do lado da minha cama. Assim ela não voltaria pra minha mão. E João, do jeito que ele faria isso? Bem, tem um modo no negócio dele que faz com ele fique meio que aconchoado. Porque eu não faço a mínima ideia. Mas grande coisa criar o herói da armadura e não pensar nessas coisas também. Quando nós acordamos, ficamos chocados. Nós tínhamos sido roubados claramente. Não tínhamos dinheiro ou coisa alguma. Bem, eu fiquei espantado que nem João. E foi lá que a gente descobriu que o rei tinha uma filha. E era aquela das garotas que estavam, sei lá, elogiando a gente. Eles disseram que a gente levou ela pro quarto e tentou assassinar ela. E claramente isso era mentira. E eu tentei me defender. Você acha que eu... A gente tá level 1, a gente não sabe nada. E ainda por isso tem... Isso não faz sentido algum que vocês estão falando. Mas... com certeza não vão acreditar na gente. O mundo acusador sempre ganha do inocente. Que troca. Eu disse sim, entristecido. Obviamente eles não acreditaram em nós. Bem, nós ficamos muito bravos por causa disso. Aya veio, sei lá, acho que tentaram me ajudar. Mas ele pegou meu braço, soltei e disse: eu não preciso da ajuda da sua nobreza e esse dinheiro me dado por pena.
A gente vai fazer a nossa parte sem nenhum problema. E quando as ondas chegar, nós protegeremos o povo, mesmo que nós sejamos conhecidos como vilões. Mesmo que vocês odeiam a gente vai fazer nosso trabalho como herói, como qualquer um. E a gente vai provar nossa inocência algum dia. Não importa o que teremos que fazer. Eu odeio vocês, realeza. E vocês fizeram um inimigo muito perigoso. Disse eu enfurecido. E eu e Jongo saímos para fora daquele lugar. E tínhamos que subir de level. Assim como em qualquer jogo RPG, como Pokémon, enfrentando monstros. Mas, graças a isso, nossa imagem como heróis, que já não era muito boa por causa da rixa entre o rei e a gente, ficou horrível. O povo achava que a gente era um monstro, que não faz sentido. Até que um cara pegou João pela camisa e o xingou. Bem, João ficou com o olhar frio e o cara solto. Ficou com uma cara de espanto. E ele disse que era um ferreiro e dava para comprar materiais naquele mundo. Mas não liguei muito e fomos embora. Enfurecidos e tristes e sem esperança que aquele mundo seria algo divertido como nós esperávamos. E sim, algo patético e um mundo injusto. Os únicos bichos que a gente podia, sei lá, matar eram bolas verdes com tipo abóboras. Bem, o jogo não conseguia atacar bem. Já eu conseguia atacar com imensa dificuldade, já que a gente não era um bom guerreiro. Claramente, garotos de 14 anos não sabem lutar tão bem como uma equipe de 4 semideuses. Até que descobrimos com a ajuda de um informante, que está mais para uma pessoa que a gente pediu informação, que poderíamos montar uma equipe. Então foi o que fizemos. Várias vezes tentamos, mas até que tocamos. João, eu acho que heróis não podem fazer equipes com outros heróis. Droga, tudo estava dando errado naquele dia. Já estávamos enfurecidos. Mas, graças àquelas bolotas verdes, nós poderíamos vender por moedas de bronze. Vimos o cara comprar uma bolota por uma moeda. Nós tínhamos umas 50. Ele disse que ele podia comprar por 2 moedas de bronze. Até que eu, tomado pela ira, quase puxei ele pelo pescoço. Mas João fez isso antes de mim e disse que ele teria que vender por exatamente a mesma quantidade de preço referente. Ou seja, ele teria que nos dar por volta de 50 moedas de bronze. Então, o cara ficou muito bravo e disse que ficou xingando. Até que o jogo, que tinha uma capa, mostrou estar cheia de bolotas verdes. Então, ele conseguiu comprar as coisas nossas por 50 moedas de bronze. E nós percebemos que naquele mundo nós não éramos vistos como heróis. E nós não se importávamos com isso, já que aquele mundo nos destruiu.